O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 489. Inobe, parábola do rei incompreendido, pelos súditos e milagres sobre o vento. Valtorta descreve a visão do dia 6 de setembro de 1946. É um lugar pacífico e de terrenos muito bem cultivados. Os moradores estão nas casas porque está soprando um vento muito forte. Quando os discípulos vão avisar que Jesus chegou, aí todas as mulheres e meninos e os velhos que a idade obrigou a ficar naquele lugar se apinham ao redor de Jesus, que está parado na pracinha principal. O lugar, estando sobre uma elevação do terreno, tem bastante ar e luz, mesmo nos dias sombrios, e os olhos podem mover-se livremente. De lá para o sul de Jerusalém, para Ramá, ao norte eu digo Ramá, porque está escrito em um dos marcos miliares. O povo está muito comovido. A chegada daqueles que vão hospedar ao Senhor é para eles uma novidade comovedora. Um velho, que é um verdadeiro patriarca, diz isso representando a todos, e as mulheres com a cabeça dão sinal do seu assentimento. Acostumados a ser maltratados pela soberba sacerdotal e farisaica, estão com receio, mas Jesus logo os faz ficar à vontade, pegando pelo braço uma menininha que está já dando os primeiros passinhos, acariciando o velhote e dizendo: "Ainda não me tinhas visto. De longe, vimos-te passando pela estrada, e como homem qualquer no templo, mas para nós que moramos tão perto da cidade de Jerusalém, fica ainda mais difícil conseguir isso do que para os outros que vêm de longe", diz o velhinho. É sempre assim mesmo, pai. O que parece tornar fáceis as coisas torna-as difíceis, porque todos se apoiam na ideia de que elas sejam fáceis. Mas agora nos conhecemos. Afasta-te daqui, pai. O outono está soprando os seus ventos, e eles não fazem bem aos patriarcas. Eu fiquei sozinho. Para mim o dia não tem mais valor. A filha dele se casou e foi longe daqui, e a mulher dele morreu nos dias das incênias, explica uma mulher. João, tu não deves falar de mim. Logo hoje que tens em tua casa o rabi que tanto desejavas, diz uma velhinha, é uma mulher que fala. Ô João, tu não deves falar de mim. Logo hoje que tens em tua casa o rabi que tanto desejavas, diz uma velhinha. É verdade, tu és o Messias, não é? Sim, pai. E então, que posso eu mais desejar, agora que eu ouvi e estou vendo cumprida a promessa feita a Abraão? Um velho, naquela ocasião era ele, cantou um dia no templo e eu lá estava, porque naquele dia a minha Lia estava se purificando do seu único parto, e eu estava perto dela. Antes de nós havia acabado de cumprir o rito, uma que era pouco mais do que uma menina, quando um velho cantou, beijando o nascido daquela menina. Agora deixa o Senhor que o seu servo vá embora em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador. Aquele recém-nascido eras tu então? Eu, feliz de mim. Eu então rezei ao Senhor dizendo, faze que eu também possa morrer depois de tê-lo conhecido. Agora eu te conheço, tu estás aqui. A mão do meu Senhor está pousada sobre a minha cabeça. A voz dele me falou, o Eterno me ouviu. E que direi, senão as palavras do velho Simeão, douto e justo? Eu as digo, deixa ao Senhor que o teu servo vá embora em paz, porque os meus olhos conheceram o teu Cristo. Não queres esperar para veres o reino dele? Diz uma mulher. Não, Maria, as festas não são para os velhos, eu não creio nisso que os outros estão dizendo. Eu me lembro das palavras do Simeão. Ele prometeu, foi uma espada no coração daquela menina, porque o mundo todo não amará o Salvador. Ele disse que ruína ou ressurreição por meio dele virá para muitos. Além disso, Isaías e Davi não. Eu prefiro morrer e de lá esperar a sua graça, e de lá o seu reino. Pai, tu vês melhor do que muitos jovens.
O meu reino é dos céus, mas para ti a minha vinda não é ruína, porque tu sabes crer em mim. Vamos à tua casa, eu fico contigo. E guiado pelo velho, Jesus vai indo para uma casinha branca por uma estradinha entre as plantações que estão sendo despojadas de suas folhas, pelo vento que as rouba, e nela entra com Pedro, os dois filhos de Alfeu e João. Os outros se espalham pelas outras casas para voltarem depois de algum tempo. Encher a casinha, a horta, o terraço ainda acima do teto, até começarem a subir sob o pequeno muro das pedras soltas que separa para um lado da horta da estrada, e sobre uma nogueira robusta, sobre uma macieira igualmente forte, sem prestarem atenção no vento que vai sempre aumentando, levantando uma nuvem de poeira. Todos querem ouvir Jesus, mas ele se demora por algum tempo até que começa a falar na soleira da porta da cozinha, de tal modo que sua voz se espalhe para dentro e para fora da casa. Um rei poderoso, cujo reino era muito vasto, quis um dia ir visitar os seus súditos. Morava o rei num palácio majestoso, do qual, por meio de seus servos e mensageiros, mandava suas ordens e fazia distribuir os seus favores aos seus súditos, que por isso sabiam de sua existência, do amor que ele tinha por eles, de seus propósitos, mas ainda não o conheciam pessoalmente. Não tinham ainda ouvido ou sua voz e suas palavras. Afinal, eles só sabiam que ele existia e que era o seu Senhor e nada mais. Como muitas vezes acontece, por causa disso, muitas de suas leis e providências iam sendo alteradas, ou por má vontade ou pela incapacidade de compreendê-las, a tal ponto que os interesses do rei, que desejava que eles fossem felizes, ficavam prejudicados. Ele se via obrigado a puni-los às vezes, e com isso sofria mais do que eles. Mas as punições não traziam nenhum melhoramento a eles. Então ele disse: eu irei até eles. Vai-lhes diretamente. Eu me darei a conhecer, eles me amarão, me obedecerão melhor e ficarão felizes. E deixou sua majestosa morada para ir até o meio do seu povo. Grande surpresa causou sua chegada. O povo ficou comovido, agitou-se, uns com alegria, outros com desconfiança, outros até com ódio. O rei, com paciência, sem deixar-se vencer pelo cansaço, foi se aproximando dos que o amavam e dos que o temiam e dos que o odiavam, pôs a explicar a sua lei, a escutar os seus súditos e dar-lhes assistência e a suportá-los. Muitos acabaram amando-o, não fugindo mais dele, por ser ele grande demais, e alguns poucos foram até cessando de desconfiar dele e de odiá-lo. Esses eram os melhores, mas muitos ficaram como eram, não tinham boa vontade. Contudo, o rei, que era muito sábio, suportou também isso, refugiando-se no amor dos melhores para ter neles um prêmio por seus esforços. Mas que foi que aconteceu? Aconteceu que até entre os melhores nem todos o compreenderam. Ele vinha de muito longe. Sua linguagem para eles era nova. Suas vontades eram tão diferentes das dos seus súditos. E não foi compreendido por todos. Alguns até lhe causaram desgosto e com o desgosto lhe deram prejuízo. Ou pelo menos correram o risco de lhe odiarem por o terem compreendido mal. Quando compreenderam que lhe haviam dado aborrecimento e prejuízo, fugiram com tristeza de sua presença, e não lhe apresentaram mais, tendo medo do que ele iria dizer. Mas o rei tinha lido no coração deles, e todos os dias amorosamente o chamava. Pedia ao Eterno que o ajudasse a encontrá-los de novo, para dizer-lhes: porque me temeis? É verdade, a vossa falta de compreensão me fez sofrer. Mas eu olhei para ela sem malícia, apenas como um fruto da incapacidade de compreender a minha linguagem, que é tão diferente da vossa. O que me fazia sofrer era o temor que tinhas de mim. Isto me diz que não só não me compreendeste como rei, mas nem como amigo, porque não vindes a mim. Voltai, pois, naquilo que a alegria de amar-vos não vos tinha feito compreender. Ficou claro para vós pela dor por me terdes causado sofrimento. Vinde de volta, meus amigos, não aumenteis as vossas ignorâncias, ficando longe de mim, nem a vossa escuridão escondendo-vos, nem as vossas amarguras criando obstáculos ao meu amor. Estais vendo? Sofremos juntos muito, tanto como vós por estarmos separados. E mais ainda eu do que vocês. Vinde, pois, e dai-me alegria. Assim queria falar o rei, e assim fala. Deus também fala assim pelos que pecam. Assim fala o Senhor aos que
podem ter errado. E assim fala o rei de Israel aos seus súditos, o verdadeiro rei de Israel. O do pequeno reino da terra quer levar os seus súditos para o grande reino dos céus. Neste não podem entrar aqueles que não seguem o rei, aqueles que não aprendem a compreender as suas palavras e o seu pensamento. Mas como aprender se ao cometer o primeiro erro logo fogem do mestre? Ninguém fica abatido por ter pecado e ter se arrependido. Se errou e reconhece o seu erro, que ele vem à fonte e corrige os seus erros e que dá à luz a sabedoria mate sua sede nela, que está ansiosa por doar-se e veio do céu para doar-se aos homens. Jesus se cala, somente o vento está fazendo ouvir sua voz cada vez mais forte. No cocoruto do pequeno monte, sobre o qual está Nob, o vento se torna tão forte que as árvores já estão estalando amedrontadoramente. As pessoas estão sendo obrigadas a se retirar para suas casas, mas quando o número de pessoas diminui, Jesus voltou para casa e fechou a porta. Matias, acompanhado por Manaém e por Timoneu, abre por detrás um buraco no pequeno muro, entra na pequena horta indo bater a porta que está fechada. E Jesus mesmo que vai abrir. Mestre, eles aqui, diz Matias, mostrando os dois que tinham ficado envergonhados no limite da horta e ficaram sem coragem de erguer o rosto e olhar para Jesus. Manaém, Timoneu, meus amigos, de Jesus saindo para a horta, a fim de dar a entender aos que estão lá dentro que não saiam para satisfazer sua curiosidade. Vai até os dois, de braços abertos, já abertos para o abraço. Os dois levantam o rosto comovidos pelo amor que tremula na voz do mestre. Veem o rosto e os olhos dele cheios de amor e o seu medo cessa. Correm para a frente com um grito rouco pelo pranto. Mestre! E caem aos seus pés desnudos, molhando-os com suas lágrimas. Amigos meus, aí não, mas vem sobre o meu coração. Eu vos esperei tanto, compreendi tanto, vamos! E procura levantá-los. Perdão, ó perdão! Não nos negues, mestre, temos sofrido muito. Eu sei, mas se tivesses vindo antes eu já vos teria dito que vos amo. Tu nos ama, mestre, como antes. Diz em primeiro lugar Timoneu, levantando um rosto interrogativo. Mais do que antes, porque agora estáis curados de toda a fraqueza humana em vosso amor por mim. É verdade, homens, é verdade mesmo, meu mestre. Manaém solta os pés de Jesus e não resiste mais. Joga-se sobre o peito de Jesus e Timoneu o imita. Estás vendo como se está melhor aqui? Não é melhor aqui no meu peito do que num pobre palácio de rei? Onde me acharias melhor? Mais poderoso, mais afável, mais rico de tesouros sem fim, senão ao me terdes como Salvador, Redentor, Rei espiritual e amigo amoroso. É verdade, eles nos seduziram, parecia-nos estar te prestando honras e que o pensamento deles fosse justo. Não penseis mais nisso. Já passou, pertence ao passado. Deixai que o tempo, passando veloz como o turbilhão que nos está atacando, o leve para longe e perca-se para sempre. Mas entremos em casa, não é possível ficarmos aqui. De fato, é um verdadeiro turbilhão que se arroja. Vindo do norte sobre o povoado, galhos são arrancados, telhas estão voando. Um ou outro dos pequenos muros do terraço sobre os tetos caem com fragor. A nogueira e a macieira se torcem como se quisessem arrancar-se do chão. Entram em casa, e os 4 apóstolos olham espantados o rosto ainda úmido dos 2 discípulos por causa das lágrimas em contraste com o sorriso que agora está em seus rostos, mas não dizem nada. Alguma desgraça está para acontecer, diz o velho João. Sim, aqueles que agora estão debaixo das cabanas, não sei como farão, diz Pedro. O vento está tão forte que as chamas de uma candeia de 3 bicos que foram acesos para iluminar o quarto fechado estão vacilando, mesmo com as portas fechadas. Um grande barulho que o vento está fazendo ao levantar por sobre a casa o terriço e os detritos, a tal ponto que parece estar caindo uma chuva de granizo muito úmido, muito miúdo. E tudo isso se ajuntam os gritos das mulheres, ouvidos cada vez mais perto. São as esposas espantadas e as mães angustiadas.
Ai dos nossos maridos, ai dos nossos filhos, eles estão na estrada, estamos com medo. O muro da casa abandonada já caiu. Senhor Jesus, piedade! Jesus põe-se de pé. Abre com dificuldade a porta que o vento está empurrando com toda a sua violência. Algumas mulheres que se inclinaram para melhor poderem resistir ao vento. Uma verdadeira tromba de ar sob o céu apavorante gemem estendendo os braços a Jesus. Entrai, não temais, diz Jesus. Ele olha para o céu e para as árvores que já estão para serem arrancadas. Vem para dentro. Vem para dentro, Jesus. Não vês como os galhos já estão sendo arrancados e as telhas estão caindo? Não é prudente ficar do lado de fora? Grita Judas de Alfeu. Pobres oliveiras, agora é chuva de pedras. Onde ela está caindo? Acabaram de fazer a colheita, diz Pedro. Jesus não vai para dentro, ao contrário, sai completamente para fora no meio do turbilhão. Ele torce a veste e faz esvoaçarem seus cabelos. Ele abre os braços, reza e depois dá uma ordem. Basta! Assim eu quero. E torna a entrar na casa. O vento dá um último gemido e cessa de repente. É impressionante o silêncio que se faz. Depois daquele fragor todo tão estranho, que nas casas vê-se nas janelas os rostos assombrados. O que sobra são os sinais do ar remoto, as folhas, os galhos quebrados, os farrapos das tendas. Mas está tudo agora quieto. O firmamento responde à terra, não mais transtornada, mas com o amenizar das nuvens, que de escuras se tornam claras e espalham-se sem fazer mal nenhum, mas deixando cair uns borrifos de chuva que acaba de purificar o ar, que ficou ainda turvo, de tanta poeira. O que aconteceu? Terminou assim? Parecia o fim do mundo. Agora o tempo está sereno? São essas perguntas que estão fazendo em cada uma das casas. As mulheres que haviam recorrido a Jesus saem. O Senhor está conosco, Ele fez o milagre, fez o vento parar, rasgou as nuvens, Hosana, louvor ao Filho de Davi, paz, bênção, Cristo está conosco está o bendito, santo Messias está conosco, aleluia. O povoado derrama para fora todos os seus moradores reais e os ocasionais, isto é, os apóstolos e discípulos que correm todos para a casinha onde está Jesus e todos querem beijá-lo, tocar nele, exaltá-lo. Louvai ao Senhor Altíssimo, Ele é o dono dos ventos e das águas. Se Ele ouviu ao seu Filho assim, o fez para premiar a fé e o amor que vós tendes tido para com Ele. Quereria despedir-se deles, mas quem é que pode acalmar o povoado todo em festa ajudado por um evidente grande milagre, especialmente quando é um povoado cheio de mulheres? Os esforços de Jesus foram em vão. Ele sorri paciente enquanto o velho que o hospeda o lava com suas lágrimas e lhe beija a mão esquerda. Eis os primeiros homens ofegantes apavorados que estão chegando de volta de Jerusalém. Talvez estejam com medo de alguma desgraça, mas eles estão vendo o povo em festa. Que houve? Não tiveste a tempestade? Lá do monte se via uma cidade que ia desaparecendo sob nuvens de poeira. Nós pensávamos que estaria tudo destruído, mas aqui está tudo salvo. Foi o Senhor! Ele veio a tempo para salvar-nos da ruína. Somente caiu a casa maldita e alguma telha, alguns galhos. E a vós? O que aconteceu em Jerusalém? As perguntas e as respostas se cruzam, mas os homens abrem caminho para irem venerar o Salvador. Somente depois é que explicam que na cidade o medo era da tempestade iminente e que todos fugiam das cabanas para as casas e que os donos dos olivais já estavam chorando, pensando na colheita. Quando de repente o vento se acalmou e o céu foi clareado, com pouca chuva, e que a cidade estava assombrada. Como a fantasia trabalha rapidamente em certos casos. Os homens contavam que enquanto o povo ia fugindo, muitos que tinham ficado no templo nos dias anteriores, vendo que o Monte Mória era o mais atacado pelas rajadas, a tal ponto que os bancos dos trocadores de moedas haviam sido derrubados e que os estragos haviam sido feitos na casa do pontífice. E diziam que era um castigo de Deus pelos insultos feitos ao Messias. E aí por afora, quanto mais homens ia chegando, com mais cores iam contando a história. Em alguns momentos torna-se mais apocalíptica a história do que a do dia da Sexta-feira Santa. E assim termina essa incrível visão Fiat.